Boa noite, galera, tudo bem? Uma excelente noite para vocês. Esse mês vai ser o mês de tema do Outubro Rosa, um mês de conscientização, né? E eu queria fazer uma mescla e trazer mulheres para falar sobre esse tema, trazer mulheres para falar sobre emprego, sobre empreendedorismo, sobre como se portar, né, nesse mercado. E nós aprender um pouco mais com essas mulheres guerreiras, mulheres maravilhosas, né? E desde já não posso falar de mulher sem falar e mandar um abraço para minha esposa, que eu amo ela. Ela é a minha flor. E mandar um abraço para minha mãe e um abraço para minha sogra. Vou chamar a Simone Placídio, queria pedir desculpa pelo atraso. Espero não se repetir mais. Me perdoe, pessoal. Está conectando aqui. Bom Boa dia, noite, Simone. Boa noite, Simone. Tudo bem? boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, obrigada pelo convite, viu? Fico muito feliz em estar aqui e poder contribuir, né, nesse mês que é um mês tão especial, né? Que é o Outubro Rosa. Ó, tô de rosa aqui, hein? Também tô de rosa. Eu também coloquei minha camiseta rosa. Muito bem, isso aí. Eu Estamos acho no que clima. homens ficam extremamente elegantes de rosa. Eu particularmente gosto, eu acho bem legal. Eu Eu acho que não também tem gosto mais de usar. essa. Não é Eu legal? também Eu gosto de super usar. curto. Eu super curto. Então é isso aí. Simone, eu fiz o convite, né? Você que é a nossa, sei que é distribuidora executiva, né? Da Shell Uniciclopral e consultora em melhorias de processos, né? Uma grande mulher, né? Uma inspiração, a Simone Pacílio. E Simone, queria que você contasse um pouco, falasse um pouco sobre o empreendedorismo, mulher no empreendedorismo. Hoje a professora é você e os alunos somos nós, o público. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui dividindo um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha história. E antes de começar a falar sobre empreendedorismo, algo que eu estou envolvida aí há um pouco mais de 4 anos, né? Eu vou falar um pouquinho da minha história, se vocês me permitem, né? Sim, É, eu sou formada tenho 41 anos, e sou formada em administração de empresas, gestão empresarial, e aí tenho 21 anos no corporativo. Bom, também levo uma vida saudável, um estilo de vida saudável, sou maratonista, como você falou, né? E certo. esse estilo de vida, eu acho que ali já começa o empreender, na questão de mudanças, na questão de você vencer desafios. Eu traço certo. muito um paralelo com o mundo da corrida, né, o universo da corrida, que hoje é super famoso, mas quando eu comecei, viu, Anderson, lá atrás, em 2006, era algo que era assim, você era chamado de maluco. Como você vai acordar às 5 horas da manhã para pagar para correr? Entendeu? Então as pessoas falavam assim: Uhum. o que, que você tá, que tá acontecendo, né? Mas é algo que é uma mudança que começa. Então, para mim, foi Certo, algo, foi uma transformação. Eu digo que tudo que o que a gente é hoje, nós construímos alguns anos atrás, e aí chegamos ao resultado de hoje. Então, a gente nunca certo, pode, a gente tem que ter uma insatisfação positiva. Ou seja, o que eu sou, o que eu fiz ontem me trouxe até hoje, mas para eu chegar no amanhã eu preciso fazer. E, e aí eu até trouxe para vocês aqui, ó. Essa aqui foi minha primeira medalha, ó, dia 28 de maio de 2006. Os meus primeiros certo, 5 quilômetros. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente nunca vai começar algo já do topo. A gente sempre vai começar, tudo que é grande começou pequeno.
Então, eu comecei nos meus 5 quilômetros, e quando eu fazia os meus 5 quilômetros, eu dormia o dia inteiro que Deus me deu. Cansada toda a vida. Então, assim, quando as pessoas olham essa medalha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que foi a minha primeira maratona, a maratona em São Paulo, ó, que eu fiz em 2015. Então, quem olha aqui você correndo os 42 quilômetros, já pensa assim, nossa, né, já começou dos 42 quilômetros? Não, não comecei dos 42 quilômetros, eu comecei lá dos meus 5 quilômetros, e aí eu fui crescendo, eu fui me desenvolvendo, e isso é algo que eu sempre traço em paralelo com o empreendedorismo. E você começa com um sonho, você começa com um objetivo, com uma meta. E aí você, para que a coisa aconteça, você precisa tirar o quê? Do papel. Você precisa tirar do papel e colocar o quê? Ação. Então, empreender nada mais é, né, do que você estar disposto a realizar um ideal, a realizar um sonho, entende? No que você acredita. E aí colocar os seus valores ali. E aí você vai dizer, Simone, como é que você chegou, né, no mundo empreendedor? Então, assim, eu fiz toda a minha formação acadêmica, trabalhei 21 anos no corporativo, os últimos 15 anos foram no grupo Ultragás, no grupo Ultra, na Ultragás, né? E aí eu digo que aí você, dentro da empresa, existe o intraempreendedor. O que é o intraempreendedor? É aquele que leva mudanças, leva transformação para dentro da empresa a qual ele trabalha. Entende? Então, assim, é você calçar o sapato do dono. Então, quando você calça o sapato do dono, você se torna um empreendedor também, né? Então, isso é super interessante. Então, eu comecei ali, e aí, depois de um bom tempo, lá em 2013, eu estava buscando o que acontece. A gente, dentro das empresas, a gente tem uma entrega, né? A gente faz a nossa entrega de trabalho e a gente é remunerado por isso, certo? A gente troca horas, por remuneração. E nem sempre a conta fecha, no sentido de que quem é que nunca falou? Eu preciso ser melhor remunerado pelo aquilo que eu entrego. Acho que todo mundo já levantou essa bandeira e é nesse momento que a gente vai para o nosso gestor para pedir feedback, para pedir retorno, para pedir como é que está o meu trabalho, para pedir o famoso o quê? Aumento, né? O famoso aumento. Então, ali eu comecei a ter uma insatisfação positiva, porque eu comecei a ler livros sobre educação financeira, aonde você fala o seguinte, de não colocar todos os ovos na mesma cesta. O que isso quer dizer, Simone? Por exemplo, meu irmão, o Vinícius, trabalha com ações, né? Ele monta a carteira de ações. Então, o que você faz? Você diversifica essa carteira, né, ali com várias ações. Então, você tem vários investimentos em várias empresas. Então, isso faz o quê? Mitiga o seu risco, diminui o seu risco. Então, quando você tem mais de uma fonte de renda na sua vida financeira, se algo acontecer com alguma delas, você tá calçado pela outra, né? Ou seja, se acontecer algum imprevisto, por exemplo, agora na pandemia. Agora, na pandemia foi algo muito clássico, né? Infelizmente, muitas empresas não conseguiram se adaptar ao novo momento, né? E aí elas vieram o quê? A ter que diminuir quadro de funcionários, elas tiveram que fazer acordos para pagar um salário menor. E, infelizmente, muitas pessoas vieram a perder o seu trabalho, a sua fonte de renda. E se essa é a sua única fonte de renda, o que você faz a partir daquele momento? Então, isso é uma pergunta que as pessoas elas precisam se fazer a todo momento, né? E aí foi uma pergunta que eu comecei a me fazer lá em 2013. E aí eu falei assim, olha, eu preciso fazer algo que o dinheiro trabalhe para mim, né? Ou seja, que eu consiga construir uma outra fonte de renda.
E aí foi certo. quando eu comecei a minha busca por empreender, né? E aí, em 2013, eu encontrei a Juness Global, né, a qual você comentou no início, que eu sou distribuidora executiva da marca. Então, o que, que eu faço hoje? Eu construo o mercado consumidor da empresa. E através de Bacana. algo e através de algo que eu acredito. Isso é super importante. Quando você for empreender, você precisa trabalhar com algo que verdadeiramente você acredita. E como a empresa que eu trabalho, né, que eu sou representante comercial, ela trabalha com produtos voltados para a qualidade de vida, veio muito de encontro com o meu estilo de vida de maratonista. Né? E aí, com a minha proposta, com o meu propósito, que é conhecer o mundo com o tênis nos pés e continuar trabalhando e continuar empreendendo. Uhum. Então, isso é super importante. Quando você for tomar a sua decisão de fazer algo, né, para você, porque eu acredito que assim, você constrói uma carreira dentro do corporativo, ou dentro da ao qual você escolheu, você tem habilidades e expertise para construir outras coisas. Você pode ser mais de uma coisa. Então, isso é super importante. E foi aí que eu tomei a decisão. Então, há 4 anos, além de. Hoje eu não estou mais na Ultragás, hoje eu tenho a minha consultoria, como você falou, e eu sou PJ, né? Na verdade, eu tenho uma MEI. E até vou trazer um dado interessante de MEI aqui. Eu tenho uma MEI onde eu presto serviço para pessoa jurídica, para empresas, em melhorias de processo. Então, coisas interessantes com relação às mulheres no mundo empreendedor, né, que eu queria trazer aqui. Hoje o Brasil ele é o 7º país com o número de mulheres empreendedoras. Nós Legal. estamos falando de 24 milhões de brasileiras tocando o seu próprio negócio, gerando empregos, movimentando a economia. Né? Então, imagina, isso são dados do Global Entrepreneurship. Então, imagina que são 24 milhões de mulheres à frente dos seus negócios. Então, Muito bom. é muito importante. Né? E aí, levando para o intraempreendedor, nós temos aí mulheres em postos de liderança, né, empresas em alto desempenho. E aí, um estudo que foi feito em 70 países, isso é um dado da Associação Comercial de São Paulo. Um estudo que foi feito com 70 países mostram que as mulheres têm uma capacidade de gestão onde elas aumentam a lucratividade, aumentam a criatividade dos colaboradores e também elas atuam ali, elas conseguem retrair mais talentos dentro da empresa, entende? Certo. Então, isso é muito bacana. Então, você vê o poder, né? O que a mulher vem conquistando ao longo de toda essa jornada. Então, seja ela como ali à frente do seu próprio negócio, né? Seja ela dentro de uma posição de alta liderança dentro de uma empresa. Então, isso é Certo. super bacana, super legal. E aí você vê o quanto que a mulher vem crescendo cada vez mais, né? Cada vez mais. E isso nos dá muito orgulho, porque a gente vê o potencial que nós temos e o que a gente pode ofertar, né? O que a gente pode levar para o mercado. Não é isso? Sim, é muito importante, né, os números que você trouxe, né? Saber que o Brasil é o 7º país que tem as mulheres empreendedoras é um número bastante bom, né? Sim, E que já nós possamos ser o primeiro e ser exemplo neste país que aceita a mulher empreendedora, a mulher no mercado de trabalho, né? E não aquela mulher de antigamente, né? Porque hoje as mulheres evoluíram e vai evoluir bastante, né? Falando de sim, números, as mulheres estão estudando mais, terminando mais as graduações, porém ainda não estão ocupando o cargo eletivo, né? Cargo de tá. líder, a gente ainda não tem essa, nós não fez esse número elevado, né?
Mas eu sim. creio que logo, logo também esse número vai ser quebrado, pois as mulheres estão com talento, têm um talento excelente, estão estudando, estão se aperfeiçoando, e são mulheres guerreiras, né, Simone? Eu acho que Ah, com falar certeza. Ó, sobre o que o falando, Rossi tem falar sobre a força da mulher não faria nenhum sentido. é isso aí. E olha só que interessante, né? Falando em mulheres guerreiras, a Avon, a indústria de vendas diretas. A indústria de vendas diretas, ela traz muito essa força da mulher empreendedora. Tá? Então, olha só, a indústria de vendas diretas, o ano passado, ela faturou mais de 45 bilhões de reais. Tá? A indústria de Certo. vendas direta compreende empresas como Avon, Natura, Mary Kay, né, Juness, que é a empresa a qual eu trabalho. Então, tem inúmeras empresas dentro da indústria de vendas diretas que nada mais é do que levar o produto da fábrica direto para o consumidor. Então, ou seja, produtos de altíssima qualidade chegam com um preço mais justo, mais acessível para o consumidor. Pois bem, aí vamos falar aqui da Avon. A Avon, ela nasceu em 1886. Ela foi fundada pelo Dave McConnell. E olha que curiosidade, o Avon é um nome que ele foi dado para porque o David ele era fã do William Shakespeare, do escritor. E Avon é o nome da cidade que o William Shakespeare nasceu, que é Stratford-upon-Avon. Então, para homenagear William Shakespeare, o fundador da Avon colocou o nome da empresa. Olha que legal. E aí, onde eu Bacana. quero chegar com a Avon? A Avon, ela está no Brasil desde 1880, desde 1800, desculpa, 1886 foi a fundação, 1958 ela está no Brasil. E olha o poder da indústria de vendas diretas: 1,1 milhão de revendedoras da Avon. A maior força de vendas diretas no mundo da Avon está no Brasil. Olha isso. Certo. E as revendedoras da Avon, a gente tem amigas, né, como a mãe da Pati, a Verinha, que ganha todos os sorteios na igreja, né? Famosa por ganhar Sim. todos os sorteios. A Verinha é uma revendedora da Avon. Ou seja, ela é uma grande empreendedora, uma mulher que sustentou suas filhas, que deu o melhor para elas através da indústria de vendas diretas. Só que Sim. pessoas, por exemplo, pessoas como dentro da Ultragaz e dentro de outras empresas às quais eu trabalhei, eu não sei se você, dentro da sua empresa, já teve isso, de dentro de um envelope, passar uma revistinha da Avon para todo mundo. Então vai passando de mesa Sim. em mesa. Eu não sei se você já presenciou isso, mas as pessoas que Não, estão aqui, já viu? Tem da já Natura, tem. vi. Não, só que a pessoa levanta e nós podia conferir, mas passando no envelope, não. Assim, para de maneira discreta, né? As pessoas passavam Sim. no envelope e deixavam nas mesas. Então, passa na mesa de um, aí um olha o catálogo da Avon, olha o catálogo da Natura, e aí escolhe o seu produto ali, e aí entrega para a revendedora, aí a revendedora faz a compra, traz para você. Eu já comprei, nossa, inúmeras coisas assim na empresa, várias. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão aqui assistindo a gente, ó, a Andréia Terra está aqui, nós trabalhávamos juntas na Ultragás, ela ainda continua lá na Ultragás nossa, isso a gente já comprou inúmeras coisas dessa maneira. E aí é a força da mulher empreendedora. Então, ela, olha só, ela trabalha dentro de uma empresa, né, ou seja, já tem a já tem o seu cargo ali, e ela ainda é revendedora de uma outra empresa. Ou seja, ela já é empreendedora. Então ela tá Certo. dentro, ela já tem, ali ela já diversificou a fonte de renda dela. Olha que interessante. E isso, a gente está falando de mais de 1 milhão de mulheres no Brasil e fazem isso. Claro que tem umas que já trabalham só para Avon, né? Mas tem outras que diversificam a sua fonte de renda.
trabalham dentro de uma empresa ou prestam serviços e também são revendedoras da Avon. Ou hoje eu conversei, Anderson, conheci uma pessoa super querida, né, para falar sobre negócio da Juness, e ela trabalha dentro de uma faculdade e ela também fazia bolos de pote. E a Certo. faculdade permitia que ela vendesse esses bolos de pote na universidade. E olha que interessante, ela vários meses, as vendas com os bolos de pote ultrapassaram o salário dela dentro da universidade. Nossa. Olha, a segunda renda dela foi maior do que a primeira. Então, olha que incrível. E detalhe, essa segunda renda dela, ela trabalha em família. O filho dela fez um curso de confeiteiro e ajuda ela a fazer os bolos. Então, assim, é algo que ela ama fazer, ou seja, ela se identifica ali, e aí ela levou isso para o mundo. Ou seja, ela tirou um desejo do papel e colocou em ação. Tem uma Certo. frase que eu gosto bastante, que diz assim, ó, não peça para Deus mover os seus pés, não peça força para Deus se você não está disposto a mover os seus pés. Então, nada adianta nós somos cristãos, né? Então, nada Sim. adianta você fazer o seu jejum, você fazer a sua devocional, você ir à igreja, você entregar o seu dízimo, fazer tudo que ali é seguir os mandamentos, tudo que Deus colocou para nós. Mas você não fazer a sua parte, entendeu? Cruzar os braços de achar que tudo vai cair do céu. Então, isso Isso. não é algo. E aí, assim, aí eu vi histórias hoje, como essa que eu conversei hoje pela parte da manhã, histórias como essa de mulheres que estão à frente das empresas, que realmente elas fazem a coisa acontecer, né? Tem uma passagem na Bíblia, Provérbios fala muito sobre isso, né? Sobre a formiga que trabalha no verão para poder ter Sim. o seu inverno tranquilo, entende? Então, que a preguiça não venha nos dominar, que a nossa força de vencer ela seja muito maior do que isso. E que isso não é só para as mulheres. E aí a gente está falando para todo mundo, para todo empreendedor, para todo aquele que deseja, tem um sonho ardente ali no seu coração de realizar algo, de fazer algo. Se você acredita, você vai em frente. E aí, se você cometer erros, você aprende com eles e faça da melhor maneira. E vai até conseguir. Né? Eu acho que isso é super importante. É esse lá. E aí o empreendedor ele precisa ter isso consigo, né? Essa força consigo. Então, eu acho muito bacana, acho muito, muito legal. Eu sei que você tem perguntas, né, Anderson, para fazer, não é Sim. isso? Está com umas perguntas para realizar para você. Quem quiser também fazer perguntas para a Simone, pode fazer, que ela vai responder. Um tema bastante bacana. Uma aula, né, Simone, que você está entregando para nós. Ah, E a gratidão primeira, poder compartilhar. e a primeira pergunta é: como ser mulher e empreendedora? Se você encontra alguma dificuldade, como é ser mulher empreendedora no nosso país? É, eu acredito que é assim, a mulher, ela já nasceu com o DNA de empreendedora, no sentido que nós desenvolvemos muitas habilidades simultaneamente. Ou seja, no sentido de que o que eu acredito que é só um despertar. É só ela despertar para o empreender. Por exemplo, que é o caso que eu dei, né? De você ter um trabalho na sua empresa e você ter o seu próprio negócio. Ali ela teve com uma simplicidade de fazer ali algo que o pote de bolo, ou você ser uma revendedora de uma empresa, ou você abrir um outro negócio, ou administrar a sua casa, né? Ou seja, quando ela casa, quando ela tem o celular, ela administra a casa dela, além de ter o seu trabalho profissional. Então, ela já é uma empreendedora, né, de mão cheia, porque lá atrás
as mulheres já tinham que ter todas as habilidades, né? Já para elas conseguirem um casamento, elas já tinham que ter inúmeras habilidades dentro de, tinham que ter a leitura, tinham que saber tocar um instrumento, tinham que saber costurar, então assim, pensa, ela já tinha inúmeras profissões dentro de uma única pessoa. Então, o que eu Certo. acredito? Toda mulher, ela tem o DNA empreendedor. Ele só precisa despertar. E aí, o desafio, a dificuldade de ser empreendedor, eu acredito que ela é tanto para a mulher quanto para o homem, né? Nesse Certo. sentido. É no sentido de você se permitir aprender algo novo, novas habilidades. Então, se você não se permitir o novo, se você entender que você sabe tudo, eu já sei, eu já sou o suficiente. Essa mentalidade, ela não vai permitir que você aflore o seu lado empreendedor, porque Certo. nós sempre seremos ignorantes em algum ponto. Uhum. Sempre teremos que aprender algo mais, não é? É como, por exemplo, a Bíblia. Você lê a mesma passagem por inúmeras vezes, mas cada vez que você lê, ela te traz um entendimento, dependendo do Sim. momento em que você está, dependendo de como, sabe, de como está a sua mente naquele momento, a sua situação naquele momento, ela vai te trazer um renovo, ela vai te trazer um novo entendimento. Então, Certo. você tem que ter a mente sempre focada para se permitir aprender algo novo. Então, quando você tem essa mente para isso, aí a parte de empreender ela fica menos desafiadora. Não que ela não será desafiadora, tá? Ela será porque você vai ter que se desenvolver. Por exemplo, eu, Simone, toda a minha formação acadêmica em administração de empresa, gestão empresarial, e eu fui parar na área comercial. Ou seja, habilidade de vendas, zero. Entende? Sim. Então, assim, eu tive que o quê? Ser humilde o suficiente e falar, olha, eu preciso aprender. Eu preciso aprender com quem já chegou. É muito mais fácil, uma outra coisa para a gente dentro do empreendedorismo é aprender com o crescer do outro, com o erro do outro, dá menos trabalho. Ou seja, por Sim. exemplo, eu vou empreender em algo que o Anderson, você já tem uma expertise, você já domina. Então, assim, ao invés de eu bater a cabeça, é muito melhor eu aprender com o Anderson. Porque o Anderson vai me dar o Uhum. caminho das pedras. Ele já vai dizer para mim, olha, Simone, o caminho aqui, olha, eu já fui por aqui, não deu muito certo, vai por aqui. Aqui é um caminho que vai, com certeza eu já passei, eu vou te falar todos os desafios que aconteceram e vou te ajudar nessa jornada. E é isso, né? Ou seja, é muito mais, não que vai ser fácil, mas você pelo menos diminui a quantidade de desafios que você vai ter pela frente, né? Porque isso Certo. terão, isso é fato. Né? Você vê agora no momento de pandemia, as pessoas se adaptando, né? Ou seja, por exemplo, empresas, eu até postei uma reportagem agora no meu Instagram, onde o iFood já fazendo entrega pelo drone, fazendo testes em Campinas, Sim. entende? E empresas lojas de shopping fechando e abrindo só o online. Então, assim, ou você não é mais forte os mais inteligentes. O mais forte é o que se adapta. Então, se você não tiver essa flexibilidade de se adaptar, você vai sofrer muito, né? Você vai Sim. sofrer demais. Então, haja vista, por exemplo, você vê empresas com Blockbuster lá atrás. Era o auge. Mas aí depois que veio o Netflix, você vai fazer o que com o Blockbuster? Nada. Sim. Entende? E tem, E, e tem a e, história, né, que o Blockbuster, quando chegou a Netflix, eles não caiu. Oi, deu Simone, uma consegue? travadinha. Voltou. Tá falando que a Blockbuster, quando chegou a Netflix,
eles não acreditaram, né, na ideia de mercado da Netflix. E hoje a Exatamente. Netflix é a líder mundial e ninguém mais conhece a É a Black Blockbuster. Panther. Exatamente. Então, é muito sobre isso, né? É muito sobre isso. Então, é um instinto de sobrevivência, é a adaptação. É você Certo. realmente estar antenado lá na frente, aquilo que nós falamos. O que você construiu até o dia de hoje te trouxe até hoje. Te trouxe até o dia 8 de outubro de 2020. Agora, daqui por diante, você Sim. tem que construir algo, né? Voltou, Alex? Tá bom aí para você? É que ele colocou aqui, caiu. É, mas acho que já faltou. Já faltou aí, Alex? Bom, eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Sim, tá tranquilo. Ah, Quem quiser voltou. A fazer Luana falou. Obrigada, Luana. quem quiser fazer perguntas, pode fazer. E eu vou para a próxima pergunta com a querida Simone. Qual as dificuldades de empreender dentro do Brasil? Tem bastante dificuldade, Simone, empreender no Brasil? Tem os impostos para pagar? Você acha que é um Sim. processo muito difícil? Assim, exatamente. É claro que no empreender tradicional, ou seja, vamos supor, comprar uma franquia, ou você abrir uma empresa. Meu pai teve empresa, né, por 6 anos. E eu sei o quanto desafiador que é a questão de você, a burocracia de abrir uma empresa, a burocracia de você pagar os impostos. Então, é desafiador. Mas eu acredito que um novo modelo que está surgindo está facilitando a real possibilidade de você ser um empreendedor, que é a MEI. Né? Você abre uma MEI, que é um microempreendedor, microempresário, e eu tenho uma MEI Certo. aberta, né? E aí você consegue, aí você já tem o seu CNPJ, você consegue já ter o seu próprio negócio. Algo curioso, na pandemia, foram mais de 327 mil MEIs abertas. Sério? É. Então, a gente está falando das pessoas que o empreendedor, ele nasce de uma maneira muito extraordinária nos momentos de crise. É onde ele cresce. Por quê? Porque é a hora que o desafio aperta. Né? É a hora que você faz alguma coisa, ou você está perdido. E cruzar os braços é algo que a gente não pode fazer. Né? A gente Certo. precisa se manter. Então, você precisa tomar atitudes, ações. E aí a MEI facilitou muito, mas facilitou muito para aquele micro e pequeno empreendedor que quer começar o seu negócio, né, que você paga uma taxa mensal ali de 50 e poucos reais e tá tudo certo. Você consegue prestar serviço, você consegue tocar o seu negócio. Então, isso ajudou bastante, bastante, muito assim. A gente conseguiu aí alavancar e de uma maneira onde as pessoas conseguem empreender. Mas é claro que no Certo. modelo tradicional é extremamente desafiador, porque para se manter as portas abertas, é algo que é muito. Você tem que ir ali, ó, suar todos os dias, né? É um matar um leão por dia, um impossível de cada vez para poder crescer. Então, foi por isso que uma das razões que eu escolhi a indústria de vendas diretas para me tornar uma empreendedora, para começar, foi isso. Porque eu não preciso ter grandes custos de uma empresa de portas abertas. O meu custo é muito baixo, a quase zero. Tanto que hoje a gente teve uma live com empresários que estão migrando para a indústria de vendas diretas, estão abrindo negócios para poder diversificar os seus investimentos, diversificar a sua renda. Então, é algo Certo. que. Então, existem caminhos, a indústria de vendas diretas, a MEI, né? Você abriu uma MEI. Então, assim, acredito que o tradicional ainda é desafiador, é muito, né? Quando você fala, principalmente quando você vai falar em payback, né? Que payback é o retorno do investimento, aqueles retornos a longo, longo prazo. Ou seja, você precisa ter um fôlego financeiro muito forte
para poder crescer. E aí, num momento, por exemplo, imagina você, a pessoa comprou uma franquia sei lá, de sapatos. Aí gastou lá, investiu 300 mil reais. Aí o shopping fechou. Do dia para a noite o shopping fechou. Ou seja, imagina, as contas não param de chegar, o boleto vence, né? Boleto vence. Então as contas não param de chegar e você precisa pagar. E aí o shopping fecha por meses. E aí você faz o quê? Ou você se adapta, igual pessoas começaram a vender pelo WhatsApp. A Chili Beans fez isso, né? O Caíto da Chili Beans, ele pegou toda... isso é bem legal, a história dele. Eu vi a primeira live que ele fez, logo que iniciou a pandemia. Ele em pânico mesmo, a cara dele de transtorno, porque ele, imagina, milhões de franqueados no Brasil inteiro e fora do Brasil, e aí tudo fechado, shopping fechado. Aí foi quando aí a gente precisa o quê? Onde a gente foca, expande. Então você não tem que focar no problema, você tem que focar na solução. O que ele fez? Ele focou na solução e começou a fazer um brainstorm. Brainstorm é uma chuva de ideias. Então ele começou a colocar o que eu posso fazer, o que eu posso fazer. Aí o que ele fez? Os vendedores tinham o quê? O WhatsApp. E tinham o WhatsApp de quem? Dos clientes. Então ele começou a criar um procedimento para os vendedores começarem a vender via WhatsApp. Entende? Para quê? Para fluir, para a coisa começar a acontecer, entendeu? Então, a outra coisa super importante de você, quando olha para o seu negócio, é focar na solução e não no problema. A sua energia tem que estar na solução. Porque se você focar a energia no problema, você não consegue raciocinar, você começa a ficar ansioso, começa a ficar angustiado, e as coisas não acontecem. E assim, um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Aí você começa a entrar em pânico. Então, uma das coisas que a gente precisa para vencer o desafio de empreender é ter foco na solução e ver os meios mais simples que eu tenha, né, de colocar minha ideia em ação. Meu plano, tirar do papel e colocar em ação, né? Sim. Simone, tem uma pergunta aqui, tá, Luana? Que pergunta assim: quais os desafios do empreendedorismo feminino? E linkado com essa pergunta, eu já quero perguntar se você já sofreu alguns tipos de preconceito por você ser mulher e estar à frente, ser líder, se você já sentiu que porque você é mulher, você falou alguma coisa, a pessoa não fez? Com relação a ser mulher no sentido de não ser respeitada com relação a algo do meu trabalho, honestamente, eu nunca passei por esse desafio, né? Graças a Deus, dentro da empresa, mesmo não empreendendo, né? Mesmo dentro das empresas das quais eu trabalhei, a gente não tinha essa questão. Eu sempre tive voz de colocar o meu ponto de vista, de apresentar o meu trabalho. O que eu sofri de preconceito, na verdade, foi comigo mesma, quando eu mudei quando eu me tornei uma empreendedora. Quando eu me tornei uma empreendedora, eu tinha vergonha de vender. Verdade, vergonha de vender. Por mais que eu acreditasse no produto, por mais que o produto mudou a minha vida, né? Porque antes de eu empreender com a marca, o produto já fazia parte do meu dia a dia, já tinha solucionado um problema meu. E a venda, ela é vendedor, vencedores. Então, quando eu comprei o produto, eu ali tive a minha solução resolvida para a questão, por exemplo, das dores que eu sentia por conta de corrida de rua, né? Certo. Então, assim, por mais que eu acreditasse no produto, eu não acreditava em mim. Então, às vezes, o que ocorre? Às vezes não é algo de fora, é dentro de você. É você acreditar no seu potencial, é você não colocar crenças limitantes no que você é capaz de fazer. Por mais que tenham vozes externas, não importa. O importa é você acreditar. E você precisa acreditar isso de todo o seu coração, porque senão você se sabota. E aí, eu te digo que é algo que eu estou vencendo.
né? Eu falo que cada dia eu venço mais. Hoje eu adoro atender os meus clientes. Hoje eu sei o que eu levo, porque você precisa. Lembra que eu te falei quando você vai colocar o seu lado empreendedor? Você precisa acreditar no que você está levando. Precisa ser verdade, você precisa levar com verdade. E aí, essa energia você transmite para o seu cliente. Então, quando eu entendi que eu estava levando algo que eu poderia transformar a vida das pessoas de maneira positiva, no sentido de levar mais saúde para ela, no sentido de levar mais longevidade, de levar autoestima, qualidade de vida. Eu sabia, quando eu comecei a internalizar o poder que eu tinha de ajudar as pessoas através do meu trabalho, ali eu comecei a vencer eu mesma. Então, respondendo a Certo. Luana, o desafio é com você mesmo. São os seus próprios medos, às vezes a sua procrastinação por fazer algo que você sabe que tem que ser feito para você alcançar um resultado e você não faz, ou por medo, ou por angústia, ou por falta de crença em você. Então, é isso que às vezes o nosso maior inimigo somos nós. Creia, o nosso maior inimigo somos nós, e nós somos a nossa solução. Então, Certo. a gente precisa entender isso, né? Respondi? Sim. Respondeu, Simone. A minha última pergunta, porque é 1 hora apenas de live, mas o Sim. assunto está bastante agradável. E, Simone, eu queria que você trouxesse uma palavra de ânimo para as mulheres, esse mês bastante importante. Você consegue trazer uma palavra de ânimo para todas as mulheres? Claro, com certeza. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é do Usain Bolt, né? Que ele diz o seguinte: você não pode colocar qualquer limite. Nada é impossível. E o Usain Bolt, ele é um cara que, meu, é ícone, referência nas corridas, né? Então, eu gosto bastante, porque eu sigo bastante essa questão, esse pensamento, essa questão não, né? Esse pensamento, essa maneira de encarar as coisas. Então, você não pode colocar qualquer limite. Nada é impossível. Aí, linkando a isso, como eu sou cristã, tem uma outra coisa que eu gostaria de falar, é que você não coloque a sua expectativa, não coloque a sua esperança, não coloque a sua fé nas pessoas, coloque em Deus. Porque as pessoas são falhas, as pessoas vão te decepcionar. Então, para você seguir em frente, para você. Porque é desafiador, todos os dias você tem um desafio, né, a vencer. Então, que você não coloque limites em seu sonho, coloque fé. Coloque fé. Certo. E isso é muito bacana, que eu gosto bastante de levar isso comigo, eu levo isso nas minhas devocionais, gosto bastante. E tem um outro que diz assim, né, em 1 Coríntios 15, 57. Mas a graça, mas a graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Amém. ele vê graça em nós, né? E ele é fiel para realizar o desejo do seu coração. Então, se você fizer o que tiver que ser feito, se você realmente colocar ação, vencer os seus medos e seguir em frente e se apoiar nele, 100% nele, eu creio que você vai ter, claro que vão ter desafios, isso não quer dizer que o mundo vai ser perfeito, não é isso. Mas você terá forças para seguir, para continuar, e não é continuar se dar certo, é até dar certo. Então Certo. você tem que colocar fé, e fé nada mais é do que o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Então, eu Amém. acredito muito nisso, né? Acredito demais nisso. O lado empreendedor, você não desenvolve só
as suas habilidades para o negócio, mas você se desenvolve como pessoa, você se desenvolve como ser humano, você se desenvolve espiritualmente falando, né? Aqui a gente não tá falando sobre a crença, né, de cada um, mas que você desenvolva o seu lado espiritual, que você desenvolva o seu lado como ser humano, que se desenvolva novas habilidades dentro do negócio que você vai desenvolver, porque nós somos únicos. Nós não somos uma pessoa no trabalho, não somos uma pessoa na família, não somos uma pessoa no nosso relacionamento, nós somos uma única pessoa. E para que a gente cresça e para que a gente se desenvolva, se faz necessário a gente desenvolver todas as nossas áreas. Todas as nossas áreas. Então, é essa palavra de ânimo que eu quero deixar para todas, vocês, para nós, mulheres, mas para todos que estão aqui, né? Porque tem muitos homens também aí se desafiando no mundo empreendedor, e vencendo um dia de cada vez, mas creia na vitória, né? Creia na vitória. Faça a sua parte e creia na vitória. Certo? Certo. Obrigado, Simone. Queria agradecer o seu tempo. O tema que você trouxe foi um tema bastante agradável. Eu aprendi bastante com você. Eu creio que todos que assistiram a live aprenderam bastante com você. Mandar um abraço para você, para sua família, Marcarete, para o seu pai, para a Marina, mandar um abração para eles. Você sabe que é Obrigada. Um recíproco, né? Que abraço nós para a amamos Luana você, também, viu? nós amamos vocês. Então, um Amém. abraço, que você continue essa mulher empreendedora, que você continue essa mulher de sucesso que inspira as outras pessoas, né? Eu costumo sempre analisar as pessoas, né? E você, uma mulher que nosso ministério, Senhor na Justiça, firme, forte, empreendedora, uma mulher que eu creio que não só pelos meus olhos, mas pelos olhos também de outras mulheres, você é um espelho para elas. Você continue assim. Obrigada, viu? Obrigada pelas palavras, gratidão por participar desse espaço. Eu acredito que é isso. Se a gente pode contribuir, independente da maneira que seja, né? Eu acho que isso a gente leva como um legado para as pessoas. E eu acredito mais. O meu lema sempre foi crescer e contribuir. Então, eu quero continuar levando isso e perpetuando e que Deus permita, né? Que a gente ainda faça muito mais, que esse é só o começo. Amém. Então, mandar um abraço para todos que ficaram na live, mandar um abraço para a Irley, para o pastor Alex, mandar um abraço e Simone, até sábado eu vou estar disponibilizando o vídeo no YouTube. Eu queria mais uma vez agradecer, mandar um beijo para você e bater palma pela sua palestra. Ah, obrigada, gratidão. Beijo, tchau, tchau. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite.